Palmeiras vive a sua melhor fase no ano. Isso é inquestionável. O Vasco é inferior ao Flamengo, foi inferior no jogo e não saiu derrotado. Eu não concordo dessa coisa de lado mais fraco do Flamengo. O Racing é o melhor time da Argentina, não é o River Plate. E o Cruzeiro tá aí, né, gente? Não, o Cruzeiro Só vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. Fala, nação. O Flamengo empata com o Vasco, perde a chance de se distanciar mais, deixou o Palmeiras encostar um pouco mais. Daqui a pouco o Cruzeiro joga contra o Bragantino e pode ficar 1 ponto do Flamengo, né? Então, mesmo o Flamengo tendo um jogo a menos, é importante sempre se distanciar. Mas é um clássico, né? Não dá pra gente também esquecer disso. O jogo de hoje foi um clássico e a gente deve sempre lembrar que clássico é clássico. O time adversário não quer perder num clássico, isso é ainda pior. Mas vamos lá pra gente dar uma olhadinha o que falou o craque Neto sobre o empate do Flamengo e também o pessoal da ESPN também vai estar falando aqui sobre esse empate, beleza? Todos os créditos aos canais vão estar aqui embaixo. Não se esquece, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Como é que foi aí 1 a 1, hein? O Vasco não perde pro Flamengo, hein, Flávio? Craque Neto, primeiramente, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Na verdade, boa noite já, né? Muito quente aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente deve estar aí próximo dos 40 graus, mesmo nesse horário. E dentro de campo, craque Neto, a gente teve um jogo muito equilibrado, um Flamengo muito mexido, um time misto. O Vasco veio com força máxima, só não teve o Lucas Piton e o Tietê que estavam machucados. E o Flamengo sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Samuel Lino, sem o Léo Pereira também. Mas a gente viu aqui um primeiro tempo em que foi bem equilibrado. O Flamengo começou sem a bola, mas depois foi encontrando seu jogo. Abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois de um lance que começa com o Cebolinha acertando o travessão. E aí na sequência da jogada o Léo Jardim faz uma linda defesa no chute do Bruno Henrique. E aí no rebote o Carrascal fez 1 a 0. Depois disso o Vasco melhorou, cresceu no jogo. E o gol de empate do Vasco saiu de bola parada, um problema para esse Flamengo. Até porque, antes do gol sair, o Pumita Rodrigues, que está jogando improvisado na lateral esquerda, acertou uma testada bonita, o Rossi fez a defesa, a bola pegou na trave. E aí um pouquinho depois foi a vez do Ryan, um cruzamento do Felipe Coutinho, escanteio, o Rossi saiu mal. E aí o Ryan empatou o jogo 1 a 1 no segundo tempo. Um jogo bem abaixo, o Felipe Luiz colocou os principais jogadores, colocou o Luiz Araújo, Samuel Lino, colocou o Pedro, mas não foi suficiente não. O Vasco brigou muito e olha, craque Neto, vou te dizer uma coisa, tá? Os melhores em campo aqui hoje, do lado do Flamengo, Saul fez um grandioso jogo, mas eu vou citar 2 jogadores do Vasco que para mim foram os melhores em campo. O zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, bom zagueiro. E o meia Barros, esse que é cria do Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, retornou a pedido do Fernando Diniz e fez um baita de um jogo aqui, viu, craque? Ô, Flávio, qual a ideia do Flamengo contra o Estudiantes, primeiro jogo 2 a 1, empate agora, qual a ideia daquilo que foi feito? Foi um absurdo que fizeram com o Flamengo aí contra o Estudiantes do Maracanã. Ó, craque Neto, pelo menos aqui conversando com o pessoal do Flamengo, o pessoal tá muito tranquilo. A questão da anulação do cartão do Plata também, pelo que o pessoal disse, já são águas passadas, agora o time tem que focar dentro de campo. E a expectativa é de um Flamengo completo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não teve o Jorginho mais uma vez, Jorginho que já não joga desde antes da pausa para a data FIFA. Ele deve retornar para esse duelo contra o Estudiantes, assim como o Alexandro, lateral esquerdo, que hoje teve relacionado, mas não entrou em campo. Ele está recuperando também de uma lesão na panturrilha e ele deve retornar para esse jogo contra o Estudiantes. Então a expectativa é de que no meio da próxima semana a gente tenha um Flamengo completo, muito próximo do time ideal, viu, craque? O Vasco é inferior ao Flamengo, foi inferior no jogo e não saiu derrotado. Esse esporte danado te permite isso. Então, serve um pouco de lição para o Flamengo nesse sentido. Você acha que o Flamengo ele se sentiu mais pressionado pelos últimos jogos do Palmeiras? Eu não sei se tem impacto direto nisso, né? Mas, assim, o Palmeiras, ele nos últimos jogos, o Palmeiras vive a sua melhor fase no ano. Isso é inquestionável. Né? Não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Então, você percebe, depois que o Abel fixou ali Flaco Lopes e Vitor Roque sobretudo, muita gente imaginava o Palmeiras, depois do Mundial, o Palmeiras caindo, sem Estevão, sem o Rios, que fez um grande Mundial, o Palmeiras vai ficar mais frágil, não vai se acertar. Ainda havia questionamento sobre o Vitor Roque. Vem a eliminação pro Corinthians logo na sequência. E a perspectiva pro Flamengo era melhor. O elenco ainda mais requintado, mais forte. O Flamengo é capaz de ganhar esse Campeonato Brasileiro de braçada. O Flamengo na Libertadores caiu do lado mais fácil da chave, né? O Palmeiras caiu de um lado mais complicado. O Flamengo vai estar com o pé nas costas, já está na final. E de repente a coisa não está assim. Esse Campeonato Brasileiro de braçada pro Flamengo não apareceu e talvez não apareça.
Também acho. E essa... porque o Cruzeiro tá aí, né, gente? Não, o Cruzeiro só vai pensar na Copa do Brasil lá na frente. A coisa não tá tão simples pro Flamengo como muitos flamenguistas imaginavam, né? O Zinho concordou ou não concordou comigo? O Zinho acho que não, mexeu ali, acho que ele... Mas eu acho que essa partida de quinta... Eu não concordo dessa coisa de lado mais fraco do Flamengo. O Racing é o melhor time da Argentina, não é o River Plate. É verdade. Pois é. Mais copeiro, pelo vejo menos é. que o lado do Flamengo... Mas copeiro não é melhor. Quando sai o sorteio das oitavas, eram 3 brasileiros do lado de um lado, né? E o Flamengo do outro. Então talvez por isso. Mas o Racing é mais forte que o River. Sim, o Racing é o mais forte. Mas eu acho assim, que essa partida do Flamengo de quinta-feira da Libertadores vai decidir muitas coisas. Se o Flamengo, por exemplo, pode acontecer, nós estamos falando aqui sobre possibilidades, e isso é fato. Quem poderia imaginar, por exemplo, que o Flamengo sairia pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, sendo que o Flamengo, para mim, é muito superior ao Atlético. Na pior fase do Atlético. Na pior fase do Atlético. Não, mas o Atlético fez as duas partidas até hoje. No ano, as 2 melhores partidas até hoje foi contra o Flamengo. Verdade. A gente não sabe, o futebol muitas vezes ele é imprevisível. Né? Mas assim... Primeiro jogo, né, Zé? Uma hipótese, uma hipótese. Vamos trabalhar na hipótese do Flamengo não conseguir se classificar para a Libertadores, dar uma sequência. A sequência no Campeonato Brasileiro, entre aspas, por favor, por favor me entendam, para o Flamengo vai ser tranquilo. Quem vai ter que se preocupar não é o Palmeiras, são os adversários do Flamengo. Que aí o Flamengo vai ter 100% de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Você tem 2 buchas logo na sequência, né? Corinthians e Cruzeiro. Sim, então assim, é muito... O barulho disso. Mas o Palmeiras tem o Bahia e o Vasco. Sim. Não, mas eu acho... No sentido de uma eventual... É difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Mas eu ainda acho, por exemplo, que Flamengo e Palmeiras vão disputar o Campeonato Brasileiro. Pela regularidade dessas duas equipes. Mas eu vejo assim, se o Flamengo sair da Copa Libertadores, o Flamengo eu acho que tem um elenco melhor para mais peças para a equipe, pro Felipe poder ajustar durante os jogos as necessidades dos jogos. Né? O Palmeiras, para mim, é um time chato, é um time muito competitivo, é um time que você sabe que você vai jogar contra o Palmeiras, você sabe que durante 90 minutos ele vai te incomodar. O Abel acertou o time, Flaco Lopes e Vitor Roque, a partida que eles fizeram, por exemplo, contra o River. É impressionante. O que o Flaco pegava na bola, saía driblando. 1, 2, 3, 4. Quem poderia imaginar que o Flaco Lopes iria fazer isso contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, pegar a bola e sair driblando. Vitor Roque trombando com o zagueiro, levando o zagueiro para dentro, fazendo o gol, com a tranquilidade que o Palmeiras jogou durante os primeiros 25 minutos. Ninguém poderia ter, assim, a gente fica pensando que o Palmeiras é superior, mas não que fosse encontrar ou fosse criar tanta dificuldade para o River e jogar com a qualidade que teve. Aí eu acho que fica muito com essas duas equipes. O Cruzeiro vem por fora e tal, mas a diferença do futebol apresentado por essas duas equipes, eu acho que o Cruzeiro encaixa um pouquinho mais, aí desse grupo dos 3 primeiros, eu acho que ela é muito grande para o Campeonato Brasileiro. Então se o Flamengo, de novo, uma hipótese, sair da Libertadores, o Flamengo vai se concentrar para aquilo que era o campeonato e aquilo que foi definido desde o começo pelo seu próprio presidente, e o próprio Felipe, no jogo contra o Central Córdoba, deixou muito claro, quando ele tira 3 dos seus principais jogadores, né, para colocar ali o ambiente e tal, e aí acaba perdendo o jogo e aí depois ele entendeu, agora está na mão. A rota ali, né? E agora eu acho que o Flamengo pode, eu acho que o Flamengo tem condições de chegar. Eu penso igualzinho, eu acho que o Flamengo no jogo contra o Estudiantes lá, pode jogar tranquilamente, são 11 contra 11. Sim. Dentro de campo, começa o jogo ali e o time do Flamengo, se repetir o que fez nos primeiros 45 minutos, pode sair com resultado garantido. Porque se o Flamengo fizer um gol, o Estudiantes tem que fazer 2, 3. Claro. Entendeu? Vai jogar aberto para o Flamengo. Como o Zinho falou, né, que a tabela é ruim, de fato, ela é ruim para todo mundo. Mas olha só, se o Palmeiras avançar a semifinal da competição, Zinho, na Libertadores, ele faz os jogos contra Flamengo e Cruzeiro exatamente entre os confrontos da semifinal da Libertadores. Então essa vai ser a sequência do Palmeiras se o Palmeiras avançar. Ele vai enfrentar o São Paulo ou a LDU e entre esses jogos, esses confrontos diretos ali pela liderança do Brasileiro. Zinho, a gente precisa ouvir o pessoal do Vasco. Você quer completar em cima disso só? Não, tranquilo. Não. Eu só queria lembrar que vocês estavam falando que o Felipe, eu acho que ele usou a palavra errada, apagar. Mas o jogo do primeiro turno foi empate também, tá? E não influenciou em nada. O Flamengo é líder do campeonato. É isso, exato. Como a gente lembrou agora que Palmeiras e Corinthians, né? O Palmeiras empatou com o Corinthians também. Esse dado é engraçado, porque o Flamengo de 19, ele ganhou de todos os adversários, menos o São Paulo.
Empatou os 2 jogos com o São Paulo. Inclusive o Diniz... 19, estreou lá, né? O Diniz estreou lá segurando. No o Vasco Maracanã, pode né? falar, o Flamengo foi campeão, pode ter ganhado de todo mundo. Do Vasco não ganhou. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esquece, deixa o like, ativa o sininho e até a próxima. Saudações rubro-negras.